Ah, abriu. Foi. Foi, foi, foi. Foi, 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 foi. Agora foi. Capítulo 10, do versículo 13 ao 18. Ninguém acertou. Eu pensei isso, fala, mas eu não falei. Fala aí, pode falar. Pensei, mas me faltaram palavras para poder dizer que era. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 ao 18. Vamos lá? Diz assim: Nós, porém, não nos gloriaremos além do que é devido, mas, mas nos limitaremos à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança também vocês. Se não tivéssemos chegado antes entre vocês, poderiam alegar que estamos ultrapassando esse limite, quando, na verdade, fomos os primeiros a levar o Evangelho de Cristo a vocês. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos do trabalho que outros fizeram. A nossa esperança é que, à medida que crescer a fé que vocês têm, a nossa esfera de atuação entre vocês aumente ainda mais. Para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriar do trabalho já realizado na esfera de ação de outros. Contudo, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Pois não é aprovado quem a si se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Amém. Glória a Deus. Então a gente está continuando a nossa série, e hoje no capítulo 10, né? Paulo ainda fazendo uma defesa do seu ministério, fazendo uma defesa de quem ele era, de quando ele chegou lá, do que ele fez, do que ele deixou de fazer, né? E do que estavam acusando ele. Ele começa a se defender disso. Então, desde o início do capítulo 10, Paulo responde a essas acusações dos falsos mestres que estavam tentando minar sua autoridade apostólica, né? Esses líderes buscavam se promover, dando glória para si mesmo, que a gente leu isso, né? Na pregação anterior, nos versículos anteriores. Eles se elogiavam, se comparavam entre si e tentavam diminuir o ministério de Paulo, né? Aí eu até fiz uma observação que se você tem que tentar se comparar com alguém, se medir por alguém, se mede por Jesus, que aí você não tem motivo de se gloriar. Sempre que você pensar em qualquer coisa, mede a sua santidade olhando para Jesus. Você não vai ter motivo nenhum para se gloriar se você olhar para Jesus, porque Jesus não tem sombra de variação, ele é Deus. Não tem falha, não tem erro. Então olha para Jesus, o modelo é Cristo, né? O centro é ele. Tudo aponta para Jesus, né? Jesus vem e divide a história, seja aqueles que acreditam em Deus ou não, em algum momento eles vão ler lá na história, a C e descer, antes de Cristo e depois de Cristo. Então a glória é toda para ele. Eles tinham um orgulho, né, espiritual, esses camaradas que estavam ali acusando o apóstolo Paulo. Eles estavam tentando construir uma falsa ideia ali na cabeça das pessoas quem era o apóstolo Paulo, né? E aí Paulo a gente lendo aqui, né, nós vemos que ele apresenta uma coisa totalmente diferente. Ele fala que a autoridade que ele tem foi Deus que deu. Ele não está passando além do que Deus deu, né? Ele não está pegando alguma coisa que alguém fez e se gloriando naquilo. Na verdade, era isso que os outros estão fazendo. Porque quem plantou a igreja ali foi Paulo, não foi esses camaradas que chegaram lá depois. Então Paulo está falando, eu não estou fazendo o que eles estão fazendo. Eles estão falando o que eles estão fazendo, não o que eu fiz. Estão falando que eu cheguei depois, eu fiz isso, eu fiz aquilo para me gloriar em alguma coisa que foi construída antes. Não, na verdade, eles é que estão fazendo isso. Eu que fui aí, plantei a igreja e agora estão se gloriando naquilo que eu fiz, né? Vamos dizer assim. Então,
Paulo vai estabelecer aqui 3 princípios que a gente vai ler hoje. O ministério tem limites estabelecidos por Deus, o verdadeiro servo não se apropria do trabalho dos outros, dá glória a quem tem que dar glória, reconhece o que precisa ser reconhecido, né? E a aprovação que importa não é a dos homens, mas a de Deus no ministério, né? Paulo vai falar sobre isso e a gente vai caminhar sobre isso, né? Olhando para a atualidade, esse texto é atual, né? Porque vivemos em época em que muitos ministérios são avaliados por números, ou seja, se importando com o que as pessoas vão dizer, não com aquilo que Deus vai dizer sobre o que está acontecendo, né? Paulo mostra que o padrão aqui é Deus. O que Deus diz do que você está fazendo? O que Deus diz? Não importa o que as pessoas digam. O que você tem que colocar na sua mente, o que Deus diz. O que Deus diz daquilo que você está fazendo, né? Então, Paulo, a gente vai caminhar no texto aqui e a gente vai perceber isso aqui. Voltando para o versículo 13, diz: nós, porém, não nos gloriamos além do que é devido, mas nos limitaremos à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança também vocês. E por que alcança vocês? Porque Deus deu a autoridade para que o apóstolo Paulo fosse lá para poder plantar essa igreja, e Deus é que deu essa autoridade para poder Paulo estar ensinando, corrigindo, exortando essa igreja, indo até lá. Então, Paulo diz que não vai ultrapassar esses limites que Deus estabeleceu para ele, porque o importa é o que Deus disse. O que importa é os limites que Deus deu, não o que os homens estão dizendo que é. Segundo o Russell Champlin, Paulo usa aqui a ideia de medida ou regra, referindo-se à esfera do ministério que Deus confiou a cada servo. Então nós temos que viver ou exercer o nosso ministério de acordo com aquilo que Deus deu nas nossas mãos. Exerça aquilo que Deus deu na sua mão. Não passa além, mas também não fique aquém. Se Deus te deu uma coisa para fazer, faça. Porque se a gente pensar bem, olhando até para a parábola dos talentos, não é isso? É dos talentos? Acho que é dos talentos, né? Um multiplicou, mas o outro fez o quê? Escondeu. Estar aquém é você esconder. Se Deus deu uma coisa para fazer, faça, não esconda. E se aparecer no meio do caminho outras situações para você fazer, faça, que aí você vai estar granjeando, ganhando outros talentos. Eu sei que a minha área é essa, mas do meio do caminho precisou eu fazer isso, porque eu não tinha ninguém para fazer. E você faz. E aí, quando se aparecem essas situações para você fazer, significa que Deus é que está abrindo essas portas para você entrar e fazer. Até que apareça outra pessoa, de repente, melhor do que você, para entrar naquela situação. Existem várias coisas na nossa vida que você faz bem. Ou você faz. Mas existem pessoas que vão fazer melhor. E quando chegar essas pessoas que podem fazer para você não fazer todas as coisas ao mesmo tempo, você coloca as outras pessoas para fazer. Mas nunca escondendo, nunca ficando aquém. Não indo além nem aquém, mas do que está diante de você para você fazer. E o Matthew Henry explica que Deus distribui diferentes responsabilidades e áreas de atuação no corpo de Cristo. Por isso que o corpo são vários membros, Cada um tem as suas responsabilidades. A gente só, vamos dizer, vai fazer uma coisa que não era para a gente fazer se houver uma necessidade. Aí fazemos aquilo que está além do que foi posto a fazer. Cada servo tem um campo de trabalho. Alguns, às vezes, tem mais de um, mas quando há necessidade. É interessante que precisa de vários para que não fique pesado para um só. É necessário. Isso é normal. Não é só na igreja, em qualquer coisa na nossa vida precisa de outro para poder estar ajudando. Sozinho é muito mais difícil, muito mais complicado para fazer. John MacArthur destaca que Paulo está dizendo que não se apropriou do ministério que não era seu. Ele não foi lá fazer algo relacionado a alguém que plantou uma igreja, como eu já falei anteriormente, estava ali fazendo o que ele queria, pegando algo pronto e falando que era dele. Não estava fazendo nada disso. Na verdade, se ele estava ensinando, se ele estava enviando essas cartas, foi porque Deus deu autoridade para que ele fizesse isso. Então, o ministério saudável reconhece seus limites. Nem todo chamado é para todos em todo lugar. Eu, por exemplo, achava que ser missionário era apenas aquelas pessoas que viajavam, que iam para algum lugar no início
né, na adolescência, eu achava isso, sonhava com isso, eu vou viajar um dia, vou para algum lugar, vou para outro país. Eu achava que isso era ser missionário. Eu achava que era isso. Eu achava que era isso. Só que a missão está em todo lugar, está dentro da nossa casa, está na nossa vizinhança, está no nosso trabalho. A missão está em todo lugar. Você pode ser um missionário aonde você estiver, porque a nossa missão é pregar o reino, é pregar Jesus aonde você estiver. Né? Às vezes as pessoas se sentem diminuídas, poxa, mas tal pessoa faz isso, faz aquilo. Mas espera aí, você está fazendo diferença na sua casa. Você está fazendo diferença onde você está. Uma vez eu estava na barbearia lá, quando eu era aqui ainda no Jockey, e tinha um irmão, você vai lembrar de quem é da Adecol, um senhor da Adecol, a gente estava conversando e ele falando comigo, porque a igreja Adecol é missionária, né? E ele falando como, ele se diminuindo porque ele não estava viajando, fazendo missões como outros, poxa, eu ainda não sou um presbítero, eu não sou isso aqui, ele se diminuindo, né? Só que antes disso ele tinha contado uma história de testemunho do irmão dele, disso, daquilo. Eu falei, você não está sendo missionário, cara? Você acabou de me contar. Olha aí a diferença que você fez na vida do seu irmão, na vida de não sei lá quem. Como é que você não está fazendo diferença? Como é que você não é missionário? Como é que você não está exercendo o seu ministério? Você está exercendo, cara. Mas de acordo com aquilo que você pode. Eu não tinha parado para pensar nisso, não. Eu não tinha parado para pensar nisso. É verdade. Eu falei, se você só tem essa possibilidade, faça o melhor que você pode diante dessa possibilidade que está na tua mão. Faça o melhor que você pode. Né? E o irmão ficou assim pensativo, poxa, foi bom conversar com você. Ele falou comigo isso, tem anos, eu nem sei quem, provavelmente você nem vai lembrar quem era. Acho que sim. E bem assim, você percebia que por mais sendo humilde, às vezes não falava as palavras direito, mas ele tinha um conhecimento teológico muito bom. Citou algumas coisas, citou Martinho Lutero, citou isso, aquilo. Falei, pô, sua igreja tem uma base boa, você está citando umas coisas que geralmente a gente não escuta falar. Eu até conversei isso com ele, uma benção esse irmão, né? Uma benção mesmo. E já lembrou, já falei, já lembrou já. Então, voltando agora vamos para o versículo 14 agora. Se não tivéssemos chegado antes entre vocês, poderiam alegar que estamos ultrapassando esse limite, quando, na verdade, fomos os primeiros a levar o evangelho de Cristo a vocês. Olha só, estavam acusando Paulo de ele estar se apropriando de uma igreja que não foi ele que plantou, na verdade foi ele. Ele está falando, eu que cheguei antes entre vocês. Eles estão mentindo, eles é que estão se apropriando de algo que foi plantado. Né? Então, ele está chamando a autoridade para ele. Não que ele como a gente cantou, ele é o centro da igreja, não. Mas a autoridade que Deus deu a ele para que ele plantasse aquela igreja, que ele era o líder daquela igreja, que ele era o plantador daquela igreja. Diferente do que as pessoas estavam falando dele, né? Se orgulhando e falando que ele que estava se orgulhando, mas não era. Segundo William Barker, Paulo não está reivindicando glória pessoal, né? Como eu já falei, mas defendendo as legitimidades do seu trabalho desde a plantação da igreja até o estabelecimento dela. Ele pregou o evangelho ali quando ninguém estava fazendo nada disso. Paulo era um missionário que estava procurando sempre lugares que o evangelho não tinha chegado para poder o evangelho chegar. Paulo fazia isso. E esses mercenários, esses camaradas que chegaram depois, já procuravam uma comunidade, procuravam alguma coisa para poder se beneficiar, provavelmente até para poder viver disso ali, como a gente vê muitas pessoas hoje em dia chegando nos lugares para poder se beneficiar, viver dessa situação, viver do dinheiro, viver às custas das pessoas ali. E isso é terrível, acontece até hoje, isso também é muito atual, acontece até hoje. Quantas igrejas, né? Inclusive aquela que uma vez nós fomos lá que nem a igreja, vamos dizer assim, lá em Piratininga, lá, uma Vera pregou lá, terrível. Gente, eu sempre falo isso, né? Nós fomos lá, né, Madame? Terrível, uma pessoa que se dizia missionária, que o marido estava sempre viajando. Gente, eu preciso abrir esse parênteses só para poder lembrar o quanto isso é atual. Preciso lembrar disso. E se dizia missionária, o marido estava viajando, e isso, aquilo, se vestia bem, roupas boas e tal, né? Perfume, cara, unha sempre não, mas feita, que a gente viu, né? Arrumadinha, falando bem, arrotando uma santidade, né? Diminuindo as pessoas. Nós fomos lá, a irmã Vera pregou e tal, e tá pregando, e eu lá na mesa de som, lá nesse dia, mexendo, daqui a pouco a irmã vai lá para fora,
para a porta da igreja e vai lá e no final da pregação, a irmã Vera já entregou. Aí ela vem para frente. Eu estava ali na porta da igreja e o inimigo me afrontou bem ali na porta. O diabo me afrontou ali na porta. Queria pegar os crentes fracos quando saísse daqui da igreja. Aí, mas Deus me deu uma estratégia. A oferta do livramento. A oferta do livramento. Vem com 10, vem com 20, vem com 50, mas não vem com 2 e com 5, não. Eu lembro dessas palavras. Aí naquela hora foi subindo uma ira em mim. Vontade de fazer igual Jesus fez no templo lá, jogar tudo pro alto. Não sei se a gente... Foi o início, não sei se a gente já era casado, sei que tem tempo... Era noivo? Acho que era noivo, né? É porque eu já contei isso outras vezes. Gente, foi criando uma ira o Senhor. E daqui a pouco eu falei, ninguém vai dar dinheiro não, gente. Ninguém vai dar não, pensando. Aí você vê as pessoas simples, humildes, levantando, indo lá ofertar. Gente que estava de sandália, de bermuda, roupa bem simples mesmo, indo lá ofertar. Gente, eu não acredito nisso. É assim que eles... Eu já tinha passado a primeira oferta. Já tinha a primeira oferta. Essa foi a do livramento. Aí eu... Gente, eu não acredito que tem isso. Eu tenho mesmo. Eu falei, Jesus, não deixa isso não, deixa ela enganar esse povo, não, fecha isso aqui, Senhor. Comecei a orar lá, fecha isso aqui, Deus. Fecha isso, não deixa não, não deixa não. Não deixa não, Deus, não deixa isso prosperar não. Tá enganando as pessoas. Eu comecei a orar assim mesmo ali. Né? Talvez se fosse hoje, eu ia me levantar no meio da igreja e falar. Se hoje se me chama para um negócio desse, hoje eu falo. É que naquela época não era pastor, não ofertei. Aí ficou eu, Dona Vera e seu João, pastor João e Graciela. Você ofertou, Vera? Não, eu também não. E será que vai pegar a gente? A gente até conversou assim, será que vai pegar a gente? Mas enfim, gente, terrível. Terrível. Hoje eu tô até falando hino, mas na hora eu senti uma ira muito grande. Aí você percebe, pessoas assim, chegam num lugar, que ali é uma comunidade, ali é Jacaré, ali é o quê? Não, né? Avenida 7. Mas é uma comunidade ali, né? Isso. Cafubá, né? Enfim, ali, pessoas humildes, enfim, morando ali, sem conhecimento e fazendo aquilo. Eu falei, caramba, eles se instalam assim. Aí quando vê, ela tomou-lhe uma coça lá, não foi, André? Saiu de lá, parece que ela foi montar em outro lugar. E eles ficam assim, essas pessoas. Aqui, você vê, o apóstolo Paulo está falando que os camaradas chegaram depois de uma igreja plantada. Lá, como hoje é mais fácil, essa questão de plantação de uma igreja, você chega num bairrozinho humilde, simples e arrota a santidade, inventa um monte de coisa, e aí você, angariam as pessoas ali. Mostra uma boa imagem, né? E aí começa a tratar bem as pessoas e quando vê, fazem. Então, isso é atual, acontece, e eles vão se mudando, ó, de lugar em lugar, vai se mudando, vai dando golpe aqui, golpe ali, golpe ali, golpe ali, vai ganhando dinheiro. Terrível isso, é terrível, terrível, terrível. O comentário da aplicação pessoal da CPAD observa que os falsos mestres chegaram depois e tentaram assumir o controle da igreja que Paulo plantou, né? Então, é fácil aparecer depois, né, do que já foi feito e se usufruir daquilo, né? O verdadeiro servo valoriza aqueles que vieram antes. Valorize aqueles que vieram antes. Né? Até na questão da história do evangelho, da igreja, a gente tem que valorizar aqueles que vieram antes, aqueles que inclusive, perderam a vida, sofreram para que esse evangelho chegasse até nós aqui. As pessoas que oraram por você, valorize isso. Pessoas que talvez você, na época, você não dava nada por aquilo, que te convidaram, que oraram por você, que insistiram, mesmo quando você não queria falar, e você, de repente, xingou, brigou, mas as pessoas insistiram, valorize isso, orem por essas pessoas, não sei como é que elas estão hoje, se vocês conhecem essas pessoas hoje, mas orem por elas hoje, e lembre disso, continue orando pelas pessoas, porque deu certo, você orou por mim, lembra que você orou por mim? Continue orando pelas pessoas, né, para que o evangelho possa chegar ao coração dessas pessoas. Não para de orar não desiste não, tá? Vamos lá, versículo 15. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos
do trabalho que outros fizeram. A nossa esperança é que, à medida que crescer a fé que vocês têm, a nossa esfera de atuação entre vocês aumente ainda mais. Glórias ao nome de Jesus. Paulo condena um problema no ministério, aproveitar-se do trabalho dos outros, né? No comentário de Matthew Henry, vai dizer assim, os falsos mestres estavam tentando se promover usando o trabalho apostólico de Paulo, né? Desdizendo Paulo, inventando coisas sobre Paulo, mas para poder já pegar aquele trabalho já feito e continuar, usufruir daquilo, ganhar as benesses daquilo ali, né? E assim continuar. O John MacArthur diz o seguinte, explica que eles estavam tentando ganhar prestígio a uma igreja que eles não haviam ajudado a construir. Paulo afirma que sua esperança era que a fé dos coríntios crescesse para que o evangelho avançasse ainda mais. Se a fé deles cresce, a igreja cresce mais, porque não é só Paulo que está pregando, agora a igreja toda está pregando. Então, a fé, o evangelho, as pessoas, o número da igreja vai crescendo cada vez mais, né? A gente, quando estudou Atos dos Apóstolos, a gente via isso. Apesar dos problemas, das perseguições, aumentava a perseguição, aumentava os problemas, mas a igreja continuava florescendo, a igreja continuava crescendo, né? Acham que vão acabar, né? Quando ali estão para matar Cristo, acham é só mais um líder, vamos acabar com o líder, que todo mundo vai dispersar. Não, a igreja floresceu. A semente precisava morrer, a semente precisava ir à terra, para que produzissem vários frutos. Eu, você, cada um de nós. Acharam que jogando a semente na terra acabou com tudo. Não, a semente precisou ir à terra para germinar, para que dessem vários frutos. Glória a Deus, glória a Deus. Estavam pensando que estavam parando a igreja, mas estava se inaugurando uma nova era, na verdade, acabando com Cristo ali, né, levando Cristo à cruz, estava achando que estavam acabando com aquele povo, que estava com aquela pequena revolução que estava crescendo, mas na verdade estavam inaugurando a era da igreja. A era da igreja, através do sangue de Jesus, aquele que estava perdido, morto, em pecados, agora através do sangue de Cristo é resgatado, vivificado. Existe uma esperança nova. Não paga-se mais o preço de matar animais, não. O sacrifício verdadeiro aconteceu uma vez só, eternamente, foi eficaz. Um sacrifício perfeito. E agora se inaugura a era da igreja, né? O crescimento da igreja deve gerar expansão do evangelho, não competição ministerial. A gente vai ver muita gente competindo, inclusive dentro das igrejas, né? Às vezes, inclusive, competindo porque o próprio líder gera essa competição. Infelizmente, gente, isso acontece. O próprio líder gera essa competição. Ó, tá vendo sei lá quem? Tá fazendo isso. Aí, ó, o exemplo aí, ó. Tá fazendo aquilo. Aí quando vê as pessoas estão competindo dentro da igreja, não é para pregar o evangelho, é para mostrar quem pode mais, é o que está fazendo, né? Quem veio desse contexto aí sabe do que eu estou falando, e é terrível isso. Gera uma grande competição, né? É uma situação onde, que eu sempre falo isso, e já participei, quem já participou de muita reunião ministerial aí, sabe disso. Até mesmo na reunião ministerial, é o momento de jogar as indiretas e de falar dos erros das pessoas sem falar o nome das pessoas, sabe? É um momento de acusações. E eu não aprendi assim, pensando em reunião. Quando eu via isso, poxa, não pode ser isso. É momento para resolver os problemas. Sim, vamos resolver. É para resolver. Mas não para poder diminuir, acusar simplesmente, por acusar, jogar indireta. Reunião é momento de resolver. Às vezes falamos assuntos difíceis que não queremos falar, que você agarra na garganta, você engole seco, falamos, é normal. Mas aí é para poder melhorar. Então, os próprios líderes criam essas situações, hoje, olhando para hoje, para que haja competição na igreja. Isso é terrível. Jesus não ensinou isso. A gente não vê no ensino dele competição. Não é nem competição para poder mostrar, olha, né, aqui Paulo está falando, vamos pensar assim, o exemplo que talvez aqui, que a gente se enquadra aqui, eu estou dando vários exemplos, né? Um deles dentro da igreja, para que haja competição. E outros para poder mostrar para os outros o quanto a igreja é grande, é cheia, tem membros, pode fazer, né? Vai lá e faz o irmão quebrar o cofrinho dele para tirar a última moeda para poder fazer um evento grande, para chamar um monte de pregador caro, de isso e aquilo, para fazer um banner gigante, botar um monte de luz e não sei lá o quê. E o básico, às vezes, não estão fazendo, é só para poder mostrar.
Exatamente, é só para poder mostrar. Se você tem condição para fazer, mas sem ficar apertando os outros, não é para mostrar para ninguém. Você está fazendo para a glória de Deus. Gente, a gente precisa voltar para o que o apóstolo Paulo falou aqui. O que importa é o que Deus está falando de nós. O que importa é o que Deus está falando do que você está fazendo, não o que os outros estão pensando. Né? Aí, querendo ou não, eu acabo tendo que entrar. Gente, não viva uma vida de Instagram. Não viva uma vida de Instagram só para mostrar para os outros quanto você tem, quanto você é. E, na verdade, você não é, você não tem. Mas você mostra que você é e que você tem. Mostra a sua realidade. Se for mostrar, mostra a sua realidade. Né? Mas, de repente, pô, minha realidade não gera like, não gera visualização, não gera engajamento. Né? Eu estou forçando uma coisa que... Eu preciso forçar uma coisa para as pessoas acharem que eu sou isso. Né? Mas não viva dessa maneira. Não viva para mostrar. O que importa, eu preciso falar isso, eu estou falando isso o tempo todo, é o que Deus pensa de você. O que Deus diz de você. Jesus estava lá fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, as pessoas acusando, todo mundo chamando ele disso, daquilo. Aí Deus vai do céu, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Qual testemunho vale mais do que os homens estão falando? O que Deus falou dele? Glórias a Deus por isso. Versículo 16. Para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriar do trabalho já realizado na esfera da ação de outro. Então, a fé deles crescendo, a igreja crescendo, o evangelho ia expandir. A igreja, mesmo que estava se formando ali, ia pregar além daquela província ali. E Paulo também ia poder pregar além daquela província ali, à medida que se aumentassem o número de pessoas que poderiam ajudar também na pregação do evangelho. Aumenta-se o número de soldados, vamos dizer assim, aumenta, né, a região de atuação. Se tem mais pessoas, você tem mais regiões de atuação do evangelho. Então aqui vemos o coração missionário do apóstolo Paulo. Segundo Champlin, Paulo sempre olhava para novos campos onde o evangelho ainda não havia chegado. É interessante a gente ver, olhando para isso aqui, que a gente já viu pessoas falando, eu vou esvaziar aquela igreja, vou botar uma igreja ali, vou esvaziar aquelas igrejas todinhas dali, ó. Vou esvaziar tudo. Paulo não estava fazendo isso, nem estava falando que era para fazer isso, né? Ele queria, na verdade, chegar onde não se tinha um evangelho, né? Eu sei que hoje em dia é complicado também, porque por vários lugares existem essas mega igrejas que não estão pregando o evangelho, estão pregando outra coisa. Existe conversão ali? Existe. As pessoas começam a abrir os olhos, né? Mas provavelmente não vão continuar ali, né? Provavelmente, né? Mas existe um start ali, existe um início ali. Não vou dizer que não existe porque as pessoas, de certa forma, ouvem a primeira vez o evangelho. Se ouviram a palavra de Deus ali, o que está fazendo efeito na vida da pessoa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, né? Às vezes os profetas, os mensageiros se gloriam. Mas a mensagem é de Deus, a mensagem já está pronta. Só tem que falar. Não tem nada para a gente se gloriar. Você, não foi eu, não foi você que criou a palavra do Senhor. É do Senhor, né? William Barker destaca que Paulo não queria construir sua reputação onde outros já haviam trabalhado. Ele queria levar o evangelho a lugares não alcançados. A igreja existe para expandir o evangelho. Sim, é verdade. Quando perdemos essa visão, o ministério se torna apenas institucional, se torna apenas um lugar ou alguma coisa para você fazer quando você não tem nada para fazer. Sabe? Alguma coisa. Um clube. Preciso. Até aquela questão do que a Graciela postou esse dia do Brother Bíblia Arte. E eu achei interessante aquilo que ele escreveu, né? É interessante aquilo que ele fala. Eu vou até pegar aqui. Você me mandou? Manda para mim se foi. Eu quero ler isso. Acha aí. Então, manda para mim que eu vou ler aqui. Então, se a gente perde a visão do reino de Deus, do que você vive para fazer o reino de Deus, ou para pregar, ou para evangelizar, você acaba perdendo o foco daquilo que está fazendo.
né? A igreja, na verdade, vira um clube, alguma coisa só para você fazer meio de semana, alguma final de semana. Você não tem nada melhor para fazer, vou para a igreja, né? Então, a gente não pode perder o foco daquilo que Deus chamou você para fazer. Se achar, manda para mim no Instagram mesmo. Pode mandar no Instagram. Estou com o Instagram aberto aqui. Consumidores do culto. Brother Bíblia, ele escreve. Aí tá aqui uma cestinha, um carrinho ali de mercado. Música, mensagens, ar-condicionado. Algumas pessoas encaram a igreja como uma prestadora de serviços. Elas buscam por prateleiras conforto, boa música, boa oratória, experiência, arrepio e vão embora. Não querem se envolver com a dor do outro, não querem se entregar de fato. Enchem o carrinho e vão embora o mais rápido possível, não querendo se relacionar com ninguém. Consumidores chegam às pressas, saem rapidamente do culto, vendo a igreja como um drive-thru espiritual. Mas provedores chegam cedo e tanto quanto possível permanecem depois do culto. Eles veem a igreja mais como uma família e menos como um evento. Mark Denver, que falou essas palavras aqui. Então, as pessoas chegam exatamente como se fosse um shopping center mesmo, né? Peraí, eu vou botar no meu carrinho e vou levar aquilo que eu quero, aquilo que me importa e acabou. É só pegar e ir embora, né? E igreja é mais do que isso, é relacionamento, é se relacionar, enxergar a dor do outro, ver a dor do outro, ali no conversar, né? No falar, no dia a dia, sim. É isso tudo, sim. É mesmo, vou na casa do irmão, mesmo que seja, sei lá, para nada, para tomar um café, para fazer um churrasco, não sei. Mas até nesse momento, como você é irmão, você é irmão em Cristo, até nesse momento você ouve palavras, você fala coisas, você aprende coisas, você vê necessidades. Você aprende, você ensina, você abre o seu coração, você dá o seu ombro, o seu ouvido. Às vezes não vou falar nada, mas eu dei o meu ouvido para a pessoa falar. Você está fazendo a tua parte como irmão em Cristo. Você está pertencendo à igreja. Você está sendo igreja de fato, né? Várias pessoas que atacam a igreja hoje, elas não pertencem a uma igreja. Elas não estão no dia a dia de uma igreja. Elas não estão vivendo ali com os irmãos dia a dia. Eu digo, na internet mesmo, tive vários vídeos das pessoas fazendo, mas elas não sabem como é que é o dia a dia. Gente, eu falo por experiência própria, porque eu já acusei várias coisas, falei várias coisas. Eu não faria assim, eu não faria isso, eu não faria aquilo, eu faria aquilo. Mas eu só vi como é na prática. Muitas coisas é fácil eu falar. Eu vi isso no dia a dia. Caramba, eu falava que se eu fizesse isso, ia acontecer isso, fizesse aquilo, outro, né? E eu lembro aqui, eu dobrando meu joelho aqui, orando e chorando depois de um culto, reconhecendo a Deus. Senhor, eu achei que fosse mais fácil. Eu lembro isso, há anos atrás, isso. Eu achei que era só pregar o evangelho, que as pessoas iam chegar, que todo mundo ia se converter. E eu lembro, eu orando aqui nesse exato, não era esse púlpito, era outro, e eu orando aqui, falando com Deus isso, né? Porque eu via algumas coisas perto da minha casa e outras coisas que eu via, e eu Jesus, não é como eu pensava que era, né? E aí, vamos dizer assim, que até nessa época aí, eu também ficava pensando no que os outros iam pensar, né? Para mostrar para os outros, sim. Lembro lá no início, eu lembro eu reconhecendo a Deus que não era assim. Que eu achei que era só fazer isso, e dava certo. Não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Não basta ter uma boa pregação, não basta ter boa música na igreja. Não basta ter escola dominical, não basta as pessoas ser formado, muita gente formada em teologia, não basta. A gente vai ver aqui, ó, o melhor pastor que a igreja poderia ter na época, Paulo, e a igreja cheia de problemas, cheia de situações terríveis acontecendo, né? O cara se relacionando com a madrasta, acontecendo outras coisas e outras coisas e outras coisas. Chega alguém de fora, ensina alguma coisa diferente, as pessoas já escutam, esquecem o que Paulo falou. Peraí, a culpa não é de Paulo. É que a culpa de Paulo não é. Olha ali nos discípulos ali, junto com Jesus, né? Os discípulos não erraram porque Jesus, sendo o sumo pastor, estava ensinando a eles ali. Você pode ser o melhor que você for, né?
E faça sim o melhor que você for. Não queira glória para você. Não ache que é fácil, porque não é fácil. É só no dia a dia, sofrendo ali, né? Só sabe o quanto como é que fala do sapato? Só, tem o da panela também, mas tem o do sapato. Só sabe quem dói é do calo. Ou da panela também, né? Só sabe a tempera, a colher que mexe ali, né? Também serve para esse ditado aí. Então é assim, é fácil quando eu só falava dos outros. Na época, me formei no seminário, cheio de ideias, cheio disso, cheio daquilo, né? Não sabia como era pregar domingo após domingo. Às vezes eu ficava uma semana, me chamavam para pregar em algum lugar, eu um mês fazendo um esboço ali para deixar aquele esboço bem, sabe, bem crocante ali, bem tenro. E aí depois me vejo pregando de domingo, e quarta, e domingo, e quarta, e domingo. Jesus, Senhor, é difícil, Senhor. Pregar todo dia é difícil. Agora eu penso, agora eu lembro por que eu via o pastor fazer daquele jeito essas coisas, porque é difícil, não é fácil não. Só que aí se você não se organiza para poder conseguir fazer uma pregação, vamos dizer, por exemplo, expositiva. Para mim, hoje em dia é muito mais fácil organizar as pregações, porque eu faço expositiva, né? É muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas as pessoas que vivem fazendo isso, elas estão buscando na internet, ouvindo alguma coisa aqui, ouvindo alguma coisa ali, para poder ter ideia, para poder pregar. Elas fazem isso, né? Fazem isso mesmo. Então, toda a glória do ministério deve ser direcionada a Deus. O servo de Deus promove o evangelho, promove Jesus Cristo, não a si mesmo. Ele reconhece que tudo vem da graça de Deus. Até o ato de pregar é pela graça de Deus. O comentário CPAD afirma que quando Deus é glorificado, o orgulho humano é destruído. Olha, que maravilha! O nome de Deus é exaltado, o nome de Deus é glorificado e o orgulho humano é destruído. Na graça de Deus, todo orgulho nosso é destruído. Você não tem participação em nada na graça de Deus. Eu não tenho participação em nada na salvação. Todo orgulho nosso tem que ser destruído. O verdadeiro sucesso no ministério é quando Deus recebe toda a glória. Isso é o verdadeiro sucesso no ministério. A pessoa fala, teve sucesso. Essa pregação aí, ó, teve sucesso. 20 pessoas se levantaram e foram lá para Jesus. Teve sucesso. Mas se não levanta ninguém, não teve sucesso nenhum. As pessoas vão falar isso. Mas teve sucesso se o nome de Deus foi glorificado. A palavra pode vir para salvar, pode vir para condenar as pessoas. A mesma palavra que salva é a mesma que condena. A mesma que salva é a mesma que condena. Queremos sempre que pessoas se convertam. Queremos sempre, né? Às vezes a semente foi plantada ali, a pessoa não levantou a mão naquele dia, outro dia vai pensando naquilo, como já aconteceu com muita gente, como acontece conosco mesmo. Conosco mesmo, às vezes a gente ouve uma pregação e na hora ali a gente às vezes fica assim, mas quando chega em casa, caramba, quantas vezes eu prego aqui e às vezes não paro para pensar em certas coisas. E às vezes eu estou no trabalho, eu preguei isso ontem, né? Agora eu estou vivendo isso. Jesus! Parece que eu nem prestei atenção quando eu estava pregando, né? E acontece, não, só tem sucesso se você ouvir um monte de glória, porque você está pensando que os outros vão pensar. Se levantou um monte de gente para Jesus, se a igreja toda riu, aplaudiu de você e tal, aí tem sucesso. Não, o nome de Deus, vamos dizer, o verdadeiro sucesso do ministério é quando Deus recebe toda a glória. Pessoas se convertendo ou sendo condenadas, Deus recebe toda a glória. A mesma palavra que convence, que converte, é a mesma que condena também. É a mesma. Ela tem esses dois efeitos, né? Contudo, aí eu não li o 17, né? Mas eu estou falando sobre o 17 agora, só para vocês saberem, tá? Contudo, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, glorie-se no Senhor. A glória é para Ele, para sempre. Versículo 18. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Não é aprovado quem a si mesmo se recomenda,
E foi sobre isso que o apóstolo Paulo falou desde o início do capítulo 10, que eles se gloriavam, recomendavam a si mesmos. É interessante que Jesus fala sobre isso também, né? Sobre a questão daquelas pessoas que se dão glória para si mesmo, são aqueles que estão se gloriando a si mesmo. Gente, presta atenção. Se acontecia, vou trazer um exemplo. Se acontecia desse jeito aqui na época lá de Jesus, ó, alguém ia lá falar alguma coisa, é isso aí mesmo. É isso aí, já viu aquele homem? Ó, esse aqui prega mesmo, esse aqui fala mesmo. Eles estão dando glória para os outros. Hoje em dia não acontece isso também? Olha, esse daí mesmo. Olha, aí chamam alguém para pregar aqui no meu lugar, vamos dizer que eu chamo aqui, aí o Diácono Leandro vem aqui pregar aqui, né? Aí ele pega, vou puxar a brasa para sardinha do pastor. Esse homem aqui, ó, vocês vão deixar ele morando aqui no bairro Almerinda? Vivendo aqui? Vocês têm... O trabalho de vocês, nosso trabalho, é pagar uma casa para ele lá na praia de Piratininga. É lá. Gente, é isso. É isso que eles faziam na época, é o que fazem hoje. Eu estou trazendo para os nossos dias, aplicando, mas eles davam glória uns para os outros. Lá atrás, de outra forma. E hoje eles fazem desse jeito aí. Mas aí eles vão se glorificando, se ajudando para eles conseguirem. Aí quando, vamos dizer, eu vier aqui pregar, o que eu vou fazer? Eu vou falar bem dele. Faço o inverso. Esses camaradas fazem um na igreja dos outros, né? Vai na igreja de um, fala, vai no outro, fala, e vai, ó, recomendando, né? E arrumando dinheiro. Eles se recomendam, né? Sim, eles se recomendam. Totalmente. Então, este versículo, Paulo encerra o argumento, né, no versículo 18 aqui. Russell Champ diz que os falsos mestres estavam constantemente se elogiando. Os falsos mestres continuam constantemente se elogiando hoje. Continuam. Eles tentavam legitimar seu ministério por meio da autopromoção. Diferente de hoje em dia, gente. Continuam tentando legitimar seu ministério por meio da autopromoção, né? Mas Paulo diz que a aprovação verdadeira vem do Senhor, não é de homens. Não é de homens, né? Então, até na oração do fariseu ali, Jesus entra nesse ponto aqui. Ele fala que para a gente não ser como os hipócritas que se colocam no canto das praças orando para que sejam vistos pelos homens. Aí Jesus vai dizer que eles já receberam a glória deles. Dos homens, falar para eles que eles são isso, que eles têm uma oratória. Já receberam, é só isso, mais nada, acabou. Mas você que quer falar com o seu pai, ora em secreto, seu pai vai te responder em secreto, né? Não é que você não pode orar numa praça pública, mas a questão é a hipocrisia dos fariseus. Mostrar alguma coisa que eles não eram. O Matthew Henry afirma que o julgamento final do ministério não pertence aos homens, mas a Deus. Não são os homens que nivelam o ministério ou que dão a palavra final. É Deus que vai dizer se está certo ou se está errado. É a palavra do Senhor. Se julgamos, temos que julgar segundo a reta justiça. O importante não é ser aprovado por pessoas. O importante é ser aprovado por Deus. Coloque isso no seu coração. Peça para o Espírito Santo escrever isso no seu coração. Deus estabelece o campo de atuação para cada servo. Você está no seu campo de atuação? Está fazendo aquilo que está diante da sua mão? Faça. Se não está, faça. Se está, faça melhor ainda. O verdadeiro ministro não se apropria do trabalho de outros. A glória deve ser sempre dada ao Senhor. A aprovação que realmente importa vem de Deus. Paulo aqui está aplicando um antídoto contra o orgulho espiritual. A aprovação final vem de Deus, não do que os homens estão falando. Quando o coração busca a glória de Deus, o ministério permanece puro, o propósito é verdadeiro, o propósito é único. Sirva dentro do chamado que Deus lhe deu. Honre o trabalho daqueles que vieram antes. Busque expandir o evangelho. Não procure glória pessoal. Viva para receber a aprovação do Senhor e não do homem. Glórias ao nome de Jesus, Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meio-dia 8. Passei um pouquinho, mas foi. Glória a Deus.
Graças a Deus, meus irmãos. Pode encerrar. Graças a Deus. Pela misericórdia do Senhor, nós temos essa liberdade para estar aqui hoje pregando essas palavras e ouvindo essas palavras. Eu agradeço muito pelo privilégio, não porque eu estou aqui pregando, mas porque eu procurava um lugar para que eu pudesse estar com pessoas e pregando o evangelho. Eu andei um tempo, depois do seminário, depois que eu voltei, até que o Graciele viveu um pouco isso comigo, de não ter um povo certo para congregar, porque era tão difícil essas situações, esses camaradas que se autopromovem, e quando você vê isso, você já não quer mais. Aí você viu uma situaçãozinha dessa, uma igreja aí, vocês vão saber quando eu falar. Graciele e eu fomos um domingo, né? A pregação foi muito boa. Não foi? Vamos voltar domingo que vem, a gente está procurando uma igreja para ir. Quando voltamos no outro domingo, já foi outra pregação, já foi outra pessoa que pregou, que não tem uma das mãos. O mulher já sabe quem é. Outra pessoa que pregou, aí teve oferta, teve não sei lá o que mais. Aí, daqui a pouco, eu quero 20 pessoas, 20 corajosos com 100 reais. 20 não, 19, que o primeiro é meu. 20 corajosos com 100 reais cada. 19. Aí eu olhei para a Graciele olhou para mim, gente. O que a gente está fazendo? Foi na segunda vez. Quase que enganaram a gente, quase. Aí quando eu olhei para a Graciele, ele olhou para mim. A gente está fugindo disso e... Mas o pastor recomendou você para mim. Foi bom isso. Ele mesmo recomendou você. Eles já eram de lá já. O menino já era de lá. Eu conheço. Eu não lembro de Paulo eu conheço. Mas quem você gostou de casa? Ele eu sei que é servo de Deus. Agora você eu não sei. Pastor de menininhos. Eu sei que Gente, mas enfim, aí acontecem essas coisas aí. Agradeça a Deus, sabe? Agradeça a Deus. Ore, porque você tem um lugar para você ouvir a palavra de Deus. Você tem um lugar para poder você conviver com os irmãos. Você tem um lugar para orar, para pedir oração também, para pedir ajuda. Peça ajuda se precisar, porque as pessoas hoje em dia só fazem isso na questão de interesse mesmo. Inclusive, se você pede uma ajuda para esses camaradas, vai sair caro, hein? Vai sair caro. Muito. Depois, até para você sair da igreja, você deve a sua vida a mim. Eu não paguei isso para você, eu não fiz isso para você. Você não pode sair daqui, não. Você está devendo a mim, você tem uma dívida comigo, você não pode sair daqui, não. Olha a ingratidão aí. É interessante. Gente, é terrível isso. Então, ore para que Deus me conserve. Ore para que eu não venha aqui ficar pedindo primícia. Ore para que Deus envie, né, para que a gente consiga pregar esse evangelho para outras pessoas, para que a gente possa expandir com isso, para que a gente pregue esse evangelho, né? Que a gente... esse dia mesmo no trabalho, o camarada... Eu preciso abrir esse parênteses aqui, tá, gente? Eu sei que eu tô abrindo, mas é rapidinho, tá? No trabalho mesmo, o camarada tava falando comigo que ele foi em algumas igrejas, ele não sabia que eu era pastor. Ele foi, você é pastor? Eu falei, sou. Os colegas estavam falando que você é pastor. Mas você não diz que é? Eu falei, eu não fico com carteirinha. Eu não fico com carteirinha aqui mostrando que eu sou. Eu sei que tem gente que aonde vai quer falar que é. Não precisa falar, gente. Só viva a sua vida. Não precisa. Só seja, isso aí. Só seja cristão. Não, eu falo que sou, se me perguntar. Né? Tanto que várias pessoas lá nem me conhecem com o meu nome. Ô pastor. Aí, mas você não me viu. Você nunca me falou nada. Eu falei, Aí ele começou a me falar sobre igrejas que ele frequentou e tal. Eu falei, tá vendo? Você foi umas 3, 4 igrejas que é mais do mesmo. Eu falei, se você for na igreja, não é nada disso aí. Eu falei, o incrível, eu falei, é que você foi, e você é uma dessas pessoas, né? O senhor, que é mais velho, o senhor foi, e o senhor é uma dessas pessoas. Mas quantas dessas pessoas vão em 3, 4 igrejas no seu bairro e é exatamente igual? E aí classifica como o quê?
É tudo igual. Todas são assim. Eu falei, tem igreja diferente. Tem pessoas diferentes que estão compromissadas assim. Você não vai achar ninguém perfeito, não. Até porque todo mundo erra. Perfeito não, tá? Mas você vai achar algo que seja melhor do que isso aí que você está vendo. Eu falei, agora eu te falar. Isso não resume o evangelho. Isso não resume o evangelho. Falei para ele, e ele não conhece uma igreja. Para ele era tudo assim. Tanto que o outro rapaz que estava, o senhor que estava com ele, estava eu, ele e um senhor que trabalha comigo. Aí ele falou, não, o pastor Ricardo não é assim, não. Todo mundo gosta dele aqui, ó. Todo mundo gosta dele aqui. Eu falei, o apelido dele é Arrascaeta, no cara. Ô Arrasca, e aí, o Arrasca, eu fico me metendo na vida dos outros? Arrasca não. Mas quando me perguntam, o que eu faço? Você dá sua opinião. Quando o cara tá fazendo besteira e pede pra mim orar, o que eu falo? Prepara e leva. Às vezes o pessoal tá fazendo muito besteira. Ora por ele, o que você vai falar? Fala, prepara e leva, porque tá terrível você, meu irmão. Ele, que isso? Eu falei, pelo menos eu tô pedindo pra preparar, né? Olha como é que eu tô pensando no bem de você, no seu bem. Vai, fala. Hoje eu trouxe Mariane, não sei se você ouviu, a minha vizinha lá. A avó dela falou assim, ela tem a situação complicada, né? A avó dela falou assim, lembra pra mim, por favor, porque as igrejas aqui são tudo igual. É tudo, muita gritaria, a avó dela não é da igreja, então ela não quer um lugar assim. E a menina, ela pede pra ir. Ela tá desde semana passada. Tá pedindo pra ir pra igreja. Falando comigo, sempre pediu pra trazer. Ela falou assim, lá isso é uma sala de orar. Ela botou até uma cara cedil, algo, porque lá não tem. É a igreja da irmã que ele vai e grita e ela não gosta. Leandro ainda vai lá ainda? Ela falou, não. Ela falou assim, eu queria uma igreja. Ela falou, eu queria uma igreja batista. E aqui não tem batista, porque é mais tranquilo, né? Aí ela pediu, por favor, pra levar. Hoje ela me mandou mensagem, eu esqueci, ela mandou mensagem, a garota tava esperando. Tudo cedo pra poder vir. Gente, como é que a gente ouve? Ei, tem alguém clamando, né? Uma terra está assim seca, sedenta, para que a gente possa semear boa semente. Ela quer mudar o rumo da história. O pai, a mãe não cria, então é só a avó. Então é uma esperança, né, na vida dela. É verdade, é verdade. Benção, benção. Gente. O Leandro futuramente vai passar a trazer ela, porque a gente provavelmente vai sair de lá pra ficar meio que você traz não. Vai ser vizinho. Vai morar lá, né, naquela rua? É do lado da casa dele. Ah, é do lado? É do lado? Ah, terra. Sei, sei. Embaixo? Desce? Não, lá no finalzinho do terreno. Ah, tá. Entendi. Que bênção, gente. Anúncios. Semana não temos PG. Semana que vem, domingo, estaremos aqui. 10h30.